Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, onde a gente conversa sobre o futuro da Bahia e, nesse caso especificamente, a gente vai conversar com um baiano que pode nos falar da Bahia e, sobretudo, do Brasil. É uma satisfação especial conversar com um conterrâneo. Estou falando de Marcos Benício Foltz Cavalcante, nosso entrevistado aqui no Linha de Frente. Seja bem-vindo, Marcos Cavalcante. Um prazer falar com você. Prazer falar com você. Você já anunciou que somos conterrâneos de Alagoinhas e é bom a gente estar conversando aqui sobre Brasil, Bahia e um pouquinho sobre a Alagoinha, né? A Alagoinhas também tem que ser pauta. Já conversamos algumas vezes em condições anteriores. Por exemplo, ele já foi secretário da Infraestrutura durante quantos anos? Mais de 10 anos, né? 9 anos. 9 anos como secretário da Infraestrutura da Bahia e agora ele está numa missão especial. 4 anos como subsecretário. Subsecretário também. Aliás, deixa eu falar um assunto aqui que é importante. Ele é servidor público de carreira, não é político, apesar de ter tradição política na família, mas é servidor público. Entrou no serviço público quando, Marcos? Eu entrei com 1980, mais ou menos, 80, 81. E já tenho 40 e poucos anos de serviço. E trabalhei, como você disse, secretário de Infraestrutura, diretor da SUCAB, diretor do consórcio rodoviário, sou especialista em políticas públicas e gestão governamental, formado em engenharia aqui pela nossa UFBA. E estou enfrentando esse novo desafio aí no governo federal. O desafio dele, secretário especial de PPI, Programa de Parcerias para Investimentos. Explica para os baianos a importância dessa missão que você assumiu, Marcos. O presidente recriou na estrutura do Palácio do Planalto essa secretaria especial. Inicialmente ela foi criada, o primeiro secretário foi o ex-governador Moreira Franco, e ela é responsável por coordenar todas as ações do governo federal que envolvam concessões, PPPs e o relacionamento da presidência da República com os investidores nos projetos considerados estratégicos pela presidência e por esse conselho do PPI, né? Tem um conselho do PPI formado por 4 ministros de Estados, o presidente do conselho é o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que submete as decisões ao presidente da República. Então, isso nós temos uma carteira de projeto, aproximadamente aí que envolve os investimentos do setor privado, não diretamente público, de R$1 trilhão, e que a gente acompanha o andamento, a gente prepara as formulações, discussões com o Congresso Nacional, discussões com o Tribunal de Contas da União, com os Tribunais de Justiça, de toda essa carteira que envolve as concessões de PPP. Além de nós gerenciarmos, fazendo parte de 3 fundos federais que financiam a custo para ser ressarcido, projetos de PPP dos subnacionais de estados e municípios. Inclusive, a semana passada, nós tivemos a homologação de uma PPP Iluminação Pública na nossa terra, Alagoinhas, que foi financiada pelo Fundo Estruturador de Projetos, que é administrado pela Caixa Econômica Federal. A gente vai falar sobre isso. Geralmente, o trabalho dele culmina com aquela martelada lá na Bolsa, na B3. Quando você dá uma martelada daquela, eu diria, é um desfecho de um trabalho, mas não termina ali, né? Justamente isso. Até nós chegarmos agora em janeiro e o ministro Rui assumir a Casa Civil e o presidente Lula pediu que nós fôssemos o que a gente chama pós-leilão. Porque, eu vou dar um dado agora para você saber, nós temos 11 linhas de transmissão atrasadas no Brasil. E normalmente, não é crítica ao trabalho, mas o trabalho da agência é verificar, está no prazo ou não, ela notifica e multa ou ela dá penalidade. Mas muitas vezes é um órgão do governo que está atrasando a liberação de uma área, é um licenciamento ambiental. Então, nosso trabalho não é punir a empresa, é evitar que ela atrase. E você bem se lembra que há anos atrás, na região lá de Guanambi, que a Bahia ficou com um parque de energia eólica funcionando, nós todos pagando pelaquela energia que era gerada porque uma linha de transmissão não estava pronta. Nós temos aproximadamente 14 mil quilômetros de rodovias federais concessionadas. Nós temos um terço sem problema, temos um terço no processo de devolução. Aí nós fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas se nós podíamos negociar essas concessões em função de crise de Covid, e recebemos há 3 semanas atrás uma decisão unânime do Tribunal de Contas da União, dando parâmetros, são 14 parâmetros para que a gente possa negociar. Nós vamos com isso atrair nos próximos 2 anos 40 bilhões de investimentos que não estão ainda registrados nesse número do PAC, porque só vai entrar no PAC quando tiver assinado o aditivo, e principalmente a gente vai ganhar tempo.
Além disso, nós temos mais um terço de rodovias que estão para ir nesse processo de devolução. Nada disso ainda está no PAC? Nada disso ainda está no PAC, porque o PAC foi muito conservador. Nós não botamos nada que não tivesse projeto nem licenciamento. Se faltava projeto ou licenciamento, nós colocamos no PAC o projeto. Só colocamos como obra quando ela está definida. Então, isso aí é um trabalho que a Secretaria Especial do PPI faz e vai permitir que a gente tenha um nível de investimento muito rápido, porque o processo de chamada de relicitação, infelizmente, não cumpriu seu objetivo da lei feita há cerca de 4 anos atrás. O segundo lote, a segunda concessão que pediu relicitação foi o aeroporto do Rio Grande do Norte. Sim. Nós solicitamos ele esse ano, depois que nós chegamos, nós conseguimos destravar no Tribunal de Contas, foi licitado. Então ele passou 4 anos sem nenhum investimento, só uma operação normal. Nós vamos ter que pagar uma indenização ao atual concessionário de 540 milhões de reais. Recebemos 340 milhões de outorga no novo edital. Então, temos um prejuízo aí de 200 milhões. E o pior, 4 anos sem o investimento necessário. Então, esse trabalho feito pelo tribunal, e a gente agradece ao nosso conterrâneo baiano Bruno Dantas, presidente do tribunal, pelo trabalho que ele está desenvolvendo nessa criação de uma secretaria de solução de controvérsias que a gente permite discutir com o tribunal. Tribunal de Contas da União, representado por Bruno Dantas Baiano. A gente vai falar sobre a presença da Bahia em Brasília, aliás, no território nacional como um todo, como cargos importantes do governo federal. Agora, Marcos, você citou algo que eu acho que merece a gente até reforçar. Eu posso comparar esse trabalho que vocês estão implementando com um pós-venda, para ficar no jargão popular. Você comprou um carro, um investimento alto, aí tem um técnico, tem uma equipe acompanhando as etapas depois. Não, você falou certo, a gente chama pós-venda ou pós-leilão. Amanhã, dia 5 de setembro, tem uma equipe nossa, junto com a equipe do Tribunal de Contas e da NTT, lá no Mato Grosso, visitando uma dessas concessões que estão com problema. A semana passada tinha uma equipe nossa acompanhando a Infra-SA e a Vale do Rio Doce, que está fazendo a ferrovia FICO 1, para verificar problema de desapropriação. Então, o sentido que o ministro Rui tem orientado a gente, o presidente, é a gente acelerar e destravar os investimentos para que a gente possa ter o mais rápido possível o benefício da população e o Brasil também possa ter um crescimento econômico que gere aí emprego e renda para a nossa população. Ele está dimensionado, o trabalho dele está dimensionado para todo o território nacional, mas tem um carinho especial com a Bahia e com as coisas da infraestrutura da Bahia não seria diferente. Ele foi secretário por 9 anos, ele sabe dos desafios que nosso estado tem para vencer em termos de infraestrutura. Um deles, e já foi mencionado aqui recentemente pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Ângelo Almeida, é a Ponte Salvador-Itaparica. Esse equipamento importantíssimo para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado está no âmbito do PAC? Foi bom você ter feito a pergunta e vem de acordo com o que eu falei anteriormente. Esse é um projeto que o concessionário indo pegar dinheiro, tomar dinheiro emprestado num banco federal, ele passa a fazer parte do PAC. Ou algum aporte de recurso da União para isso. O governador Jerônimo nos disse há 2 semanas atrás que ele deu um prazo final para que o concessionário inicie os serviços, senão ele vai destratar e fazer um novo processo licitatório. Então, veja a responsabilidade do PAC. Mesmo aqui na Bahia, uma obra que eu licitei como secretário de infraestrutura, o então governador Rui Costa fez, ela não está ainda podendo entrar no PAC, porque ainda é uma disputa que existe entre o Estado e o concessionário, que assim que resolver, ela passa a fazer parte do PAC. Você chegou a levar essa obra para a Bolsa, não foi? Não, ela foi licitada na Bolsa e logo depois da licitação, poucos meses depois, começou a crise da Covid e começou uma dúvida de preços de insumos, essa dificuldade, e até hoje, mas o consórcio faz pleitos ao governo, o governo tem atendido os que legalmente são possíveis, eu fiz na época uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, que respondeu de maneira satisfatória de critérios para se reequilibrar preços de insumos, para ficar na linguagem popular, é o preço na obra de cimento, do ferro, e está nessa questão aí que o governador Jerônimo está, eu creio que até novembro ele tem uma decisão final sobre a continuidade ou não com o atual concessionário, mas de qualquer maneira o estudo já está pronto. Mas nós colocamos no PAC também
uma rodovia que o Estado da Bahia fez um pedaço, quando eu era secretário, que é ali do Paraguaçu a Castro Alves. Nós colocamos no PAC o trecho Paraguaçu até Santo Antônio Jesus. Com isso, nós vamos agregar a futura ponte Salvador-Itaparica, o tráfego da BR-242, que vem lá do oeste da Bahia. Então, isso a gente facilita uma obra estruturante também, que liga duas BRs importantes e vai permitir também um aumento de tráfego na futura ponte Salvador-Itaparica. Ao mesmo tempo, a gente tem na Bahia a importante FIOL, né? Uma das obras que eu diria a obra em andamento de maior volume aqui no nosso estado. O presidente da República teve há 2 meses atrás, início de junho, lá em Ilhéus, com a empresa consórcio vencedor, que é a Bahia Ferrovias, assinou um contrato de 1 bilhão e 200 milhões, 300 milhões de reais para o lote que está faltando ser feito, que é a saída de Ilhéus até ali, Piauí, mais ou menos ali, e já está em obra. Nós estamos acompanhando essa obra e estamos trabalhando também já na modelagem como obra pública, inicialmente FIOL 2, e a modelagem da FIOL 3, que vai ligar com a FICO, que é a Ferrovia Oeste-Leste. Então, a FIOL e FICO passarão a se chamar Ferrovia Oeste-Leste, realizando aquele grande sonho do professor Vasco Neto, né? Que foi o idealizador desse projeto lá na década de 50. Seria uma grande homenagem para um outro baiano de muita relevância e muitos serviços prestados. Marcos Cavalcante, aqui hoje no Linha de Frente para falar de assuntos que têm a ver com parcerias com entes, investidores, com todo tipo de capital estrangeiro ou nacional que quer aportar aqui no nosso país. Vejo que na sua agenda você sempre tem muitas conversas com empresários e autoridades chineses. Realmente são os grandes players do mundo hoje? A China é um grande player, embora ela tenha uma diferença cultural muito grande em trabalhar no Ocidente, principalmente em concessão. Mas o retorno assim que o presidente Lula foi eleito, já no período de transição que eu participei também, você percebeu um retorno no interesse do mundo com o Brasil. E o presidente acelerou isso com viagens. O Brasil está assumindo a presidência do G20. O presidente viaja dia 7 de setembro à noite para a Índia para assumir a presidência do G20. Acabou de retornar de uma viagem à África. E a quantidade de investidores, de fundos de investimentos canadenses, alemães, franceses, suíços, Arábia Saudita, Emirados, indianos que têm olhado para o Brasil é enorme. Não só pelo nosso potencial, que a gente conhece já há alguns anos, eu digo desde que éramos pequenos, mas agora o Brasil é a grande economia do mundo para a transição energética. O nosso potencial de geração de energia renovável, seja por base solar, base eólica, hidrogênio verde, biomassa, com isso a gente pode fazer o SAF, que é o combustível de aviação ecológico, ecologicamente sem impacto, o diesel verde, a gente também quer o diesel de origem vegetal. O Brasil é o país que tem mais condições de produzir isso mundialmente. Já temos uma matriz de energia elétrica totalmente renovável, nossa base de energia fóssil é mínima, só as térmicas que disparam no momento de crise hídrica ou em hora pico. E a gente quer o que o vice-presidente chama, e o presidente também está chamando, de atrair com isso a uma neoindustrialização do Brasil. Dentro do programa que a gente trabalha do governo federal, e nós estamos envolvidos nisso do PPI, a gente não quer ser exportador desses produtos. Senão não vamos ser exportadores como o Brasil fez, como nós estudamos de pau-brasil, de pedras preciosas. Edição 3.0. 3.0. Nós temos que essa energia aqui seja também consumida no Brasil. Nós tiramos o carbono da nossa indústria, nós possamos ter um polo petroquímico sem carbono, podemos ter a nossa agricultura também com adubos sem carbono e com isso a gente ter acesso aos mercados mundiais. Porque sem dúvida nenhuma, o presidente Lula já fez uma observação, estão criando barreiras ecológicas novamente para que os países não possam exportar seus produtos. Então a gente não pode dessa vez ficar no mesmo erro que nós cometemos de sermos um fornecedor basicamente de matéria-prima. Até nesse sentido que Marcos está falando aqui, a chegada da BioID em nosso estado dá um impulso também na questão dos carros elétricos, na questão da retomada, redirecionamento do combustível fóssil, não é isso? Aí você falou a coisa importante. A importância da BioID
e de outros investimentos feitos por outros grupos aqui, que já tem na Bahia, porque o sul da Bahia, aquela região ali de Tapetinga até Minas, e o norte de Minas, são as maiores províncias de lítio do mundo. Que faz a bateria, faz a né? bateria. Um mês passado, o vice-presidente teve Vitória do Espírito Santo, um primeiro embarque de lítio. Mas a proposta da BYD, a proposta de uma joint venture criada entre a Fiat e a Volkswagen, que aqui já comprou um jazida da Bahia, é que essas baterias também sejam produzidas no Brasil. Senão, nós vamos estar fazendo turismo de lítio. O lítio vai para algum lugar do mundo com matéria-prima e volta dentro de um carro com bateria. Bem mais caro, bem mais valorizado. E valorizado, e sem agregar um produto com maior valor agregado, com maior emprego de pessoas. Então, isso é a vinda da BYD é um passo. O governo federal deve lançar um programa de incentivo à produção de veículos elétricos. E isso é importante também, porque nós vamos ter ônibus. Estamos fazendo um estudo em 21 regiões metropolitanas para que o governo federal possa apoiar a eletrificação da frota de ônibus. Aqui na Bahia nós temos um projeto piloto do Estado já e tem um projeto do BRT da Prefeitura de Salvador com alguns ônibus elétricos. Do Estado são 22 ônibus elétricos. E a gente passa a fazer um trabalho de que esses veículos sejam fabricados aqui. Vamos ter a COP lá em Belém. O governador Helder pegou como compromisso eletrificar a frota de ônibus de Belém. Esse vai ser uma outra grande oportunidade para que o mundo volte os olhos para o Brasil. COP é a Conferência do Clima, né? Conferência do Clima, lá do COP 32, mas na verdade é 26, né? E abre os olhos também para a Amazônia. A gente tem que gerar, e dentro do nós já assinamos um contrato de concessão junto com a ministra Marina, de uma concessão de exploração de uma floresta. Então, o governo também está colocando... Isso aí, para mim, é inédito, é singular isso aí. Como é que vai ser concessão de explorar uma floresta dentro de parâmetros? Vai ser tudo regulado, já tem uma exploração do que se pode explorar de madeira, do que não pode, do que pode explorar de outras receitas. Por exemplo, pode plantar seringueira e você ter borracha. Seringueira não é uma planta exótica, é uma planta nativa. Você tem exploração de produtos. Açaí é um produto mundialmente consumido e os grandes produtores são lá Indonésia, Malásia e Brasil, e tem um produto de origem da Amazônia. E além da legislação de carbono, permitir que áreas degradadas junto a essas florestas possam ser reflorestadas e o empresário que está explorando a floresta ele possa oferir crédito de carbono. Tem coisas, Pablo, que pouca gente sabe. As duas maiores atrações, eu digo as três grandes atrações do Brasil, mas que eu sem dúvida as duas maiores, são concessões federais. Me explica aí. Cristo Redentor. É uma concessão? É uma concessão federal. Olha aí. Não sabia disso, não. Cataratas do Iguaçu. Também não sabia. É outra concessão. Pô, isso é legal. Fernando Noronha, a administração, é outra concessão. Mas, basicamente, essas duas é outro trabalho que tem de concessão de parques e dessa área também. Nós temos 2 parques aí em processo, o Parque Jericoacoara, lá no Ceará, e um parque lá no estado do Mato Grosso, em processo também de concessão. E aqui na Bahia, eu acho que acabou de assinar, um mês passado, o governador Jerônimo assinou um contrato de concessão de um parque também. Agora, essa área da floresta é a área que está dando um desafio e uma grande atenção no mundo para a possibilidade de investimento. Porque com isso você gera uma renda para a população que mora naquela região. E você, com isso, você blinda que ele possa sofrer a tentação das pessoas que fazem exploração ilegal de madeira, de garimpeiro. É até uma questão que os garimpeiros, a associação, chamaram a atenção da gente, que existe o garimpo ilegal. Então, existe o garimpo... E o garimpo legal. Ilegal, porque fica naquela discussão. A gente chama tudo de garimpeiro e está unificando essa parte. Então, existe, inclusive, um projeto piloto no Pará, que a Agência Nacional de Mineração está fazendo junto com o SEBRAE, de demonstrar que pode haver exploração correta feita por garimpo, que são, na verdade, os micromineradores, né? Não tem o pequeno e microempresário, a pequena loja, a grande, tudo, vai ter também o pequeno e microempresário da área de mineração, que são os chamados garimpeiros. A conversa importantíssima aqui com o Marcos Cavalcante, na condição de secretário especial de PPI do governo federal, vinculado à Casa Civil, mas também você tem muito trânsito com o Ministério do Planejamento, com outros ministérios. Como é que fica a sua
linha de atuação lá na verdade, a Casa Civil da Presidência ela tem uma função transversal. Ela articula todas as ações do governo e com o presidente, vou repetir o que o presidente da República disse. Se o ministro tem uma ideia, enquanto não for aprovado pela Casa Civil, que para aprovar leva o presidente, é a ideia do ministro, não é a ideia do governo. Então, nós trabalhamos hoje... Desculpe até, isso foi alvo de alguns sermões públicos do presidente da República em reuniões ministeriais. Ele falou praticamente olhando para os ministros que estavam falando demais. Ele não precisa falar não, eu que estou falando aqui. Então, esse é o trabalho que se faz da Casa Civil, de articulação com todos os ministérios, do Ministério da Fazenda, passando pelo Ministério da Defesa, Ministério dos Esportes. Então, essa tem uma ação em tudo que envolve uma participação do setor privado ou uma participação de concessão, a APP está participando. Estamos com um desafio, a ministra Ana Moser passou para a gente, o legado olímpico do Rio de Janeiro. Sim, o que fazer com tudo que foi construído? Nós temos uma administração com a prefeitura, aquele da Barra da Tijuca, mas tem uma parte que não tem uma finalidade. E o outro, que está mais sem tanta utilização, é aquele lá junto com o Exército, né? Na área de tiro, área de... Então, nós chamamos o BNDES, que tem uma expertise nessas modelagens que a gente chama mais complicadas, e nós estamos estudando uma fórmula de dar uma viabilidade. Não é exploração comercial simplesmente, porque ele tem que ter uma aderência a uma política pública de esportes. Então, ele terá uma aderência à política pública do esporte, mas também poderá ser utilizado pela atividade privada, como hoje já o é. O evento que tem Rock in Rio, boa parte da área que ele usa, 40% da área, é uma área que ele paga como arrendamento lá a área do Parque Olímpico lá da Barra da Tijuca. Então, existem alguns projetos assim, como você vê, bem diferente. Você trabalhar com floresta, você trabalhar com a área de parques, né? A área de rodovias, que é o mais clássico, e com isso a gente faz a transversalidade com todos os ministérios. E eu estou percebendo, a gente está conversando com o Marcos Cavalcante, secretário especial de PPI, daqui a pouco tem a nossa empresária, empreendedora Ana Coelho também vai participar da conversa. Ele está falando sobre muitos estados da federação e sobre muitos temas. Tem vários segmentos que a gente nem sabia que está no âmbito da PPI. Só porque você fala o nome de Ana Coelho, sim, tem um que é uma área muito de interesse da região, da família, da área agropecuária, que é irrigação, né? Nós fez o contrato do Baixio de Irecê e nós começamos, o ministro Valdez esteve aqui há alguns dias e autorizou o início do estudo do perímetro irrigado de Uiuiu, vizinho lá de Guanambi, né? Então é um potencial enorme. Foi onde o algodão começou na Bahia e com isso nós vamos ter praticamente lá cerca de 8 a 10 mil hectares irrigados, abrindo essa possibilidade. Só porque você falou de Ana Coelho, eu me lembrei de Guanambi. O alagoense Marcos Cavalcante é nosso convidado aqui no Linha de Frente, falando sobre temas importantíssimos da economia, da infraestrutura, do ambiente de negócios aqui em nosso país. Você falou sobre a posição do Brasil no cenário mundial, principalmente liderada pelo presidente Lula. Ele chegou com vontade de retomar esse protagonismo brasileiro no mundo. Como é que isso se reflete lá no seu trabalho? Reflete pela quantidade de missões que nós somos convidados para participar e a quantidade de cada viagem que o presidente faz ou prévia da viagem, de empresários que visitam o Brasil para isso. Você deve ter lembrado, falando da Bahia, que o presidente, quando voltou da China, ele fez uma escala em Abu Dhabi. O Fundo Mubadala, que é dono da refinaria, assinou um compromisso de investir 2,5 bilhões de dólares numa refinaria de biocombustível. Então, esses são passos importantes. A Arábia Saudita acabou de assinar com a Vale de Rio Doce a criação de uma empresa também para investimento representando diversos recursos. O aeroporto lá do Rio Grande do Norte foi vencido pelo grupo suíço, Zurich Airports. Então, com isso, a concessão grande aqui, que é o primeiro lote, nós estamos fazendo com as licitações das rodovias do Paraná, o maior pacote de concessões rodoviárias da América Latina. O primeiro foi ganho pelo Grupo de Investimento Pátria e o Fundo Soberano da Arábia Saudita, um investimento de 8 bilhões de reais. Então, com isso, você demonstra que o mundo está tendo
um interesse em investir no Brasil. Essa questão da taxa de juros, que tinha sido durante um bom tempo um cavalo de batalha do presidente. O presidente estava muito incomodado, outras figuras do governo, o ministro da Economia também. Isso também determina como o trabalho de vocês é executado. Porque quando você trabalha com uma taxa de Selic alta, o empresário vai calcular seu retorno, ele calcula com base que ele tem que ganhar mais do que a Selic. Senão, ele não vai investir, vai deixar o dinheiro lá parado. Sem dúvida, a análise dos economistas que fazem que nós temos uma taxa real de juros muito alta. O Banco Central já sinalizou, fez a primeira corte de 0,5%, já sinalizou os próximos de 0,5% também. E eu já vi hoje na imprensa especializada que a discussão é quando é que vai parar, em que número vai parar. Então, você já não está discutindo se a taxa vai cair ou não. Então, a repercussão não é imediata, porque ela não cai para o nosso bolso de imediato, mas ela já sinaliza, que é o mais importante de quando eu vi, o juros futuro. Aí você teve nesse período uma queda do valor do dólar. O dólar hoje está rodando em torno de 4,80 e pouco a 4,90 e pouco no oficial, quando ele já chegou a 5,80. Né? E você tem uma inflação em queda. Em paralelo, você está tendo um aquecimento da economia. O último dado de crescimento do PIB do trimestre foi surpreendente. Já se fala hoje num crescimento nesse ano em torno de 3%. São cenários muito favoráveis. Isso tem a ver com uma série de medidas que foram tomadas e a gente tem que falar do governo, um agradecimento ao Congresso Nacional. Primeiro foi a PEC da transição, que nós trabalhamos no ano passado. Essa PEC deu um espaço fiscal, quer dizer, deu um limite de gasto para o governo fazer 60 bilhões de obras de investimento esse ano. E aí você vê aqui o retorno lá da 135, lá no trecho de Cocos para Minas Gerais, a ligação de Carinhanha com Cocos. Vamos iniciar agora Jaborandi e Correntina, reiniciamos aqui em Feira de Santana. Estamos trabalhando lá de obra já na passagem urbana de Juazeiro. Eu estou falando da Bahia para não falar do que conhece mais. O homem tem as 26 unidades da federação. Concluímos o trecho lá, que era uma cidade da Bahia que não tinha acesso, Campo Alegre de Lourdes, e vamos iniciar os 12 quilômetros ligando o Campo Alegre de Lourdes ao estado do Piauí. Então, isso é importante que a gente demonstre que isso significou crescimento de renda. Aumentamos a isenção de imposto de renda. Passando pelo Congresso. Regularizamos o Bolsa Família, né, com impacto social importante. Começamos a destravar, tinham cerca de quase 180 mil casas, Minha Casa Minha Vida, paradas. O presidente esteve aqui em Santa Amaro. Aquelas casas de Santa Amaro estavam prontas há mais de 4 anos. E não podia entregar. Então, isso significa o quê? Que você está evoluindo. Você chega, no âmbito do seu trabalho, você chega a conversar, a ter reuniões com banqueiros, com os donos das instituições bancárias do Brasil? Os bancos até, o que eles dizem normalmente para a gente, né? Eles dizem, juros altos nos atrapalha, porque minha inadimplência aumenta. Mas a gente fica sempre olhando, né? Porque a gente é ótica que o banco está ganhando, mas eles estão muito, muito esperançosos. Inclusive, várias instituições financeiras já estão administrando os fundos de investimentos para a área de concessões e investimentos. Provavelmente vai estar em pauta amanhã na Comissão de Assuntos do Senado um projeto muito interessante, que é o que regulamenta e aperfeiçoa as debêntures incentivadas. O que é debênture incentivada para o público mais leigo do mercado financeiro? São dívidas emitidas pelas empresas através de títulos de debêntures que são compradas pelas instituições financeiras através de fundos ou fundo de pensões. E nós estamos trabalhando para que ela possa ser emitida também, espero que o Congresso aprove, em moeda internacional. Então é muito mais fácil um fundo de investimento, um empresário de outro país, ele comprar uma dívida de uma empresa, ele se tornar credor, do que ele virar sócio de uma empresa aqui, que ele passa, como o mercado diz, a comprar outros riscos. Então, isso a gente está criando um arcabouço. Fizemos 2 ações importantes também para prefeituras e estados. Criamos uma forma de garantir as PPPs estaduais e municipais. Isso antes tinha uma insegurança jurídica? Isso tinha uma insegurança jurídica, mas nós criamos um mecanismo para que os estados e municípios possam ter acesso a essa estrutura de garantias
e por isso eles possam ter as licitações mais fáceis e com menos risco, e com menos risco significa mais econômicas. Perfeito. Antes de terminar, tem um tema que é muito necessário. Essa versão de Lula, o Lula 3, o terceiro mandato de Lula, tem se notabilizado pela participação de baianos em pontos estratégicos do governo. Como é isso? É verdade que tem uma república de baianos lá em Brasília agora? Como é isso? Não, tem. Eu acho que no passado já tiveram momentos que os baianos na história, se você olhar, governador Balbino foi ministro da Educação, Juracy Magalhães foi ministro das Relações Exteriores, ocupou uma série de ministérios. E mais recentemente, no período do senador Antônio Carlos Magalhães, Valdec, Raimundo Brito, Torinho, né? Danta, Rodolfo Torinho. Mas agora você também tem um time lá, o ministro Rui está lá na Casa Civil, temos eu e o Hélito como secretários especiais da presidência. Tem mais dois que a gente disse que são baianos de coração. Miriam Belchior reside aqui na Bahia, o esposo dela mora aqui, embora ela seja paulista lá de Santo André. Maurício Muniz também passou 4 anos aqui trabalhando com a gente. E Margarete Menezes. Margarete Menezes, ministro Bruno Dantas, presidente também do TCU, o senador Wagner, o senador Otto estão com destaques também isso é bom para o nosso Senado. Estado, né? Isso é bom porque agora tem uma coisa importante nesse governo do presidente Lula, que os técnicos, e como eu sou funcionário de carreiras, eles falam que o presidente Lula está com muito ex-governador. Então, dá uma visão, o que popularmente chama do chão da fábrica, da realidade nos seus estados. Não aquela visão teórica distante em Brasília, o Palácio Central, etc., mas de quem tem experiência em cada região. Você tem o ex-governador Hélito, tem Paulo Câmara, ex-governador no BNB. Tem Camilo, Santana. Tem Camilo, tem o ministro, tem Renan Filho, tem Flávio Dino, tem Jader Filho, que não é mais o irmão, é governador. Então, você tem uma série de ex-governadores participando tem o Valdez, que foi 16 anos governador do Amapá, e outros. Simone Tebet, o esposo de Simone Tebet é chefe da Casa Civil lá do governo do Mato Grosso do Sul. Então, tem o ministro Márcio França, foi governador de São Paulo, foi vice-governador, governador de São Paulo, foi prefeito. Então, tem uma série de experiência de gestão administrativa, que tem experiência e conhece a realidade mais próxima lá do seu estado. Por isso que eu acho que nós estamos tendo um encaminhamento, aí estamos entrando no 8º mês de governo, com sinais positivos, principalmente para que a gente possa ter o que é mais importante, né? Geração de emprego e renda para a população. Isso é o mais importante. O Brasil crescer, o país crescer, dados estatísticos, mas o crescimento real é quando tem mais gente empregada e recebendo um salário digno. Marcos Cavalcante, ele é alagoense, torcedor do Atlético de Alagoinhas como eu, bom gosto no futebol. O pai dele já foi... O seu pai, Murilo Cavalcante, foi 3 vezes prefeito de Alagoinhas? 3 vezes prefeito de Alagoinhas. Deputado? 4 vezes. Seu pai foi uma vez prefeito. Meu pai foi uma vez prefeito, uma vez vice-prefeito. Ele faz questão de lembrar isso. Você, antes de encerrar, você está muito bem, aliás... Todas as funções que você foi escalado no serviço público, você desempenhou muito bem, tanto que você só foi subindo de degrau em degrau. Não tem vontade de encarar uma eleição, disputar um cargo eletivo? Já pensei uma época em Alagoinhas, Sim. Mas desisti. Seria um bom candidato. Teria meu voto. Olha, até transferi meu título para Salvador, para não correr esse risco da tentação de ser candidato. Muita gente comentava isso, que você seria um bom prefeito em Alagoinhas. Não tem vontade. Não, estou trabalhando lá no Executivo, acho que é uma função. Eleição é um outro processo. E você tira um pouco o foco, né? Se você em algum momento for enfrentar mandato, qualquer pessoa... ele tem que entrar um pouco no foco, separar, senão você não consegue tocar as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui, com muita sensibilidade, clareza na informação, Marcos Benício Foltz Cavalcante, secretário especial de PPI. É até bom, vale a pena você acessar aí, ppi.gov.br. Tem várias informações interessantes sobre o trabalho que ele e a equipe estão fazendo. Obrigado, Marcos. Boa sorte aí nos seus trabalhos. Obrigado a você, obrigado aqui os ouvintes por ter aqui assistido a gente no Linha de Frente. Mais uma edição do Linha de Frente. Obrigado a todos e até um próximo encontro.